Olá, meu nome é Flávio Falcone e Descomplicando a Palavra é meu podcast. Nesse podcast, faço pequenas reflexões todas as segundas-feiras para descomplicar assuntos relacionados à Bíblia. E no podcast de hoje, vamos analisar o texto que está presente no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos do 17 ao 31, onde retrata o encontro de um jovem rico com Jesus. Essa história também está presente nos Evangelhos de Mateus e em Lucas, porém hoje analisaremos somente o texto de Marcos. Como dito no episódio do podcast anterior, cada um desses escritores conta a mesma história, só que sob uma ótica diferente, ou seja, a partir dos seus próprios pontos de vista. Eles destacam aquilo que mais lhes chamavam a atenção, logicamente sem perder o foco central da história. Isso é algo positivo, pois faz com que tenhamos mais acesso às informações dessa história e, consequentemente, a Bíblia ganha mais veracidade. Muitas são as reflexões que podemos tirar desse texto. Porém, para o nosso momento, vou fazer uma pequena reflexão, destacando aquilo que julgo ser mais importante para a nossa conversa de hoje. Por isso, vamos ler apenas o texto que está em Marcos, capítulo 10, versículo do 17 ao 31. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele, e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra. Mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado a casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Esse encontro começa com uma interrupção no caminho de Jesus. Antes de entrar na reflexão, gostaria de lhe dar uma dica para ajudar a você a interpretar a Bíblia. Ao ler um texto, tente se imaginar vivendo aquela situação. Tente se imaginar vivendo no lugar daqueles personagens. Sendo assim, repare na primeira ação desse jovem. O texto não fala seu nome, mas diz que um homem viu Jesus e imediatamente foi ao encontro dele. E se ajoelhando na frente do mestre, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Primeira pergunta que te faço é: se fosse você no lugar desse jovem rico, o que perguntaria a Jesus? Ou ainda, qual seria a sua primeira atitude ao encontrar-se com Jesus? Este homem, ao se deparar com Cristo, fez essa pergunta no intuito de se sentir merecedor de algo, que para ele seria a vida eterna. Talvez na vida dele, ele tenha focado muito em conquistar e em ter posses, mas é fato que aquela pergunta feita por ele demonstrava um senso de conquista individual. Ele não se interessou em andar com Cristo, ou seguir a Cristo,
ou ainda em aprender com Jesus. O que ele queria ganhar de verdade era um prêmio, o qual ele julgou que poderia conseguir por suas próprias forças e ações. Eu te pergunto, será que muitas vezes nas nossas vidas nós também agimos da mesma forma que esse jovem rico? Procuramos a Deus no intuito primeiramente de ter algo ou para conquistar alguma coisa, e não para desfrutar da presença de Cristo. Ao orarmos, muitas vezes nos aproximamos de Cristo com o intuito de somente pedir ajuda para conquistar algo. Queremos conquistar um carro novo, uma moradia nova, um emprego novo, ter, entre aspas, uma vida nova. Acreditamos seriamente que a nossa vida é uma eterna conquista. Vemos isso no Instagram, em palestras motivacionais, e te digo, conquistar isso não é contra a vontade de Deus. O que é contra a vontade de Deus é querer somente isso. É querer se aproximar de Deus e fazer dele o nosso gênio da lâmpada, o qual tem que atender todos os nossos pedidos. E quando isso não acontece, nos irritamos e colocamos ele de volta dentro de uma lâmpada. Colocamos ele em um local de nossas vidas que só é acessado quando queremos conquistas e posses. Jesus responde assim para aquele jovem rico: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Cristo aqui nos ensina duas coisas. A primeira é que não existe nenhum ser humano que seja bom, ou que seja perfeito, somente Deus é perfeito. E você agora pergunta assim: e Jesus não é Deus? Por que ele não diz, eu sou bom? Cristo está levando aquele jovem a pensar sobre a bondade. Cristo ainda está desenvolvendo o seu pensamento. E ele faz um teste para ver se aquele jovem reconheceria que Cristo era o próprio Deus. Porém, isso não acontece. O jovem rico estava mais interessado em satisfazer o seu ego e conquistar de qualquer jeito a vida eterna, como uma pessoa que procura o elixir para o rejuvenescimento. Então, Jesus diz a ele: ora, você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás. O que Cristo está dizendo para aquele homem é o seguinte: você, como judeu, conhece o Decálogo, conhece os 10 mandamentos que Moisés falou. E aí, para aquele jovem, na cabeça dele, ele acabara de conquistar o caminho para a vida eterna. E ele responde assim a Jesus, dizendo que já cumpria todos esses mandamentos. O jovem rico, ele olha para Jesus e ele diz: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Repare agora na atitude de Cristo. Olha aí no versículo 21. O texto diz que Cristo olhou para ele e o amou. E disse mais ou menos assim: ainda está faltando algo. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Jesus não disse a este homem que ele iria conseguir a vida eterna, mas disse que se ele fizesse aquilo que Jesus estava falando, se ele abrisse mão do que estava tomando conta do seu coração, se ele abrisse mão daquilo que ele inconscientemente ou conscientemente estava deixando que o escravizasse, ele alcançaria um tesouro no céu. O tesouro no céu não é uma vida eterna. O tesouro no céu não é viver para sempre, mas sim viver eternamente desfrutando da presença, graça e do amor de Jesus, ou seja, desfrutando do próprio Cristo. Será que nós não estamos juntando demasiadamente os nossos bens aqui na terra? Será que nós estamos dando ênfase demais às coisas terrenas, aos nossos bens, ao nosso trabalho, estudos, amizades e até mesmo a nossa família? O maior tesouro que recebemos e que temos é estar em Cristo. Fora dele, tudo isso vira anseio. Jesus ainda continua e diz que depois que aquele jovem fizesse tudo isso, ele deveria seguir a Cristo. Lembra daquela questão de quem é bom, bom somente Deus?
Cristo está dizendo a este jovem que ele deveria seguir a Cristo, pois seguir a Cristo é a mesma coisa do que seguir a Deus, pois Cristo é o próprio Deus. Logo, o jovem se entristece e se afasta, pois escolheu não se livrar de seus bens e de suas riquezas. Ele colocou a sua riqueza acima de Deus. Diante disso, Jesus diz que é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico, melhor dizendo, entrar no reino de Deus. Entenda, como o próprio Cristo nos disse, onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os discípulos que estavam escutando questionaram Jesus, dizendo: neste caso, quem pode ser salvo? A pergunta deles tinha mais ou menos esse sentido. E agora, quem poderá nos defender? Se não é pelas nossas próprias forças, nossas próprias ações, como poderemos ser salvos? Cristo diz: para o homem é impossível, mas para Deus não. Para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus é o único que pode nos salvar. É Ele quem pode nos salvar dos nossos pecados, das nossas tentações, dos nossos desejos impuros. É Ele quem pode nos salvar da condenação eterna. É somente Ele. Jesus, que ao contrário do jovem rico, Jesus abriu mão da sua glória e majestade. Abriu mão de sua morada nos céus para se fazer humano, ser tentado, açoitado, humilhado, sofrer a ira de Deus e ser entregue para morrer em nosso lugar. O Deus que saiu das mansões celestiais, o Rei que se fez servo, sofreu morte de cruz. É Ele quem abre mão de tudo por amor a nós, para fazer a vontade do Pai, para nos salvar e após ressuscitar, quer fazer morada no seu e no meu coração. E eu te pergunto, o que você vai fazer a partir dessa notícia? O que você vai fazer agora? Será que você vai continuar dando ênfase às conquistas terrenas, às conquistas pessoais? Ou você vai começar a olhar para as coisas do alto e seguir a Cristo? Cristo deixou a beleza e o esplendor de sua glória para morar em meio a um coração humano, nos livrando de nossas impurezas, porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. Minha oração hoje é para que Deus nos livre de nossos desejos impuros, nossas riquezas terrenas, e que Ele faça morada em nossos corações, pois a nossa maior riqueza é estar em Cristo, desfrutando de sua graça e seu amor. E aqueles que ainda nessa vida terrena deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por conta de Cristo e do Evangelho, não deixarão de ganhar tudo isso 100 vezes mais, pois através de Cristo somos uma só família. Porém, com tudo isso também teremos perseguição, mas Ele estará conosco e se perseverarmos nele, Ele nos dará a vida eterna, pois só Ele é quem pode nos dar a salvação. Eu desejo que Deus lhe abençoe e que você desfrute da graça e do amor perfeito dele. Que o Senhor faça morada em seu coração e que você tenha uma semana abençoada na presença do nosso Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.